Olá, meus amigos, minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um encontro semanal falando do nosso Evangelho. O Evangelho que já está em nossos corações, que é o Evangelho de Jesus. Que esse Mestre Divino envolva todos os lares, todas as casas, todas as moradias, todos os hospitais, toda a humanidade. E envolva esse nosso encontro, esse nosso estudo, nossa reflexão, esse nosso momento de voltarmos para dentro de nós, buscarmos entender mais um pouquinho dessa nossa mudança, desse nosso desejo em melhorarmos como espíritos que somos, como luz, como energia, como aprendizes desse Evangelho cristão. Deus nosso Pai, conceda a cada um o lenitivo necessário, a vibração de energia de nossos corações se encontre as vibrações de energias amorosas, de cura, de calma, de compreensão, de caridade, com esses nossos amigos espirituais, com os nossos irmãos amorosos que estão aí trabalhando por todos os campos da Terra, por todos os campos do plano espiritual, auxiliando todos que necessitam. E que então essas energias, essas vibrações cheguem a todos os corações, todos aqueles que vêm às nossas mentes, todos aqueles nossos amigos que necessitam, aqueles que ainda não são tão amigos, aqueles que conhecemos e aqueles que não conhecemos, mas que sabemos também estar aqui na Terra, no barco da vida, da oportunidade, em busca do aprendizado, da elevação moral, em busca do fazer o bem. E só conseguimos fazer o bem quando temos um mestre ali como nosso orientador. E aí a caridade que cada um traz, a luz que cada um traz no coração, se fortalece. Sejamos então nós, cada um de nós já conhecedores do Evangelho do Cristo, conhecedores da doutrina espírita, que tanto nos esclarece e tira as nossas dúvidas. Esses irmãos amorosos, esses aprendizes do Evangelho, colocando em prática tudo aquilo que o Mestre deixou para nós, na sua convivência, nas suas relações humanas, nas suas passagens aqui pela Terra, e que perdura até hoje e com certeza para sempre. Como dito, é o caminho, a verdade e a vida. Só encontramos a vida, só encontramos a paz, só encontramos o caminho quando temos Jesus, o Mestre, em nosso coração, em nossos pensamentos, em nossas atitudes. Que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos estejam então nos acompanhando. E mais um pouquinho desse estudo aqui conosco, agradecendo sempre a Deus pela vida, agradecendo a SECA, Caminheiros do Amor, pela oportunidade que dá a cada um de nós em estarmos aqui reunidos. Agradeço por mais uma vez entrar em cada lar, aprendendo juntos. Que Jesus nos abençoe e vamos então às nossas reflexões.
Estamos estudando ainda o capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Hoje vou falar um pouquinho a beneficência. Adolfo, bispo de Alger-Bordeaux, em 1861. Adolfo, ele, quando encarnado na Terra, né? Claro que tinha aí tinha um nome mais completo, mais complexo, Adolfo. Ele ficou órfão quando pequeno. Ele passou, sim, as agruras aqui da encarnação. Ele cresceu, estudou, se tornou advogado, fez também, principalmente, um grande trabalho, um trabalho grandioso dentro da Igreja Católica, né? E nos trabalhos que ele fazia, no orfanato, ele também trabalhava na caridade com os criminosos, sempre ali com os necessitados. E estranho também que ele fez uma carta em movimento se opondo à doutrina espírita quando ele chegou a determinado lugar. E ele acreditava ser a doutrina espírita um inimigo dos ensinamentos cristãos, que induzia o povo ao místico, ao fantasioso. E quando ele desencarna, ele percebe, né? E foi um dos espíritos que trabalhou a doutrina espírita junto com Kardec, enviando as mensagens. Olha que maravilhoso, né? Mas o importante é que aqui na Terra ele falava em Cristo, ele vivia o Cristo em todas as atividades que ele desenvolveu. Então, ele já trouxe na encarnação essa semente divina bem ali, esclarecida, bem plantada, bem adubada. Porque o importante do Evangelho do Cristo é o amor, é a caridade, independente de classe social, de raça, de etnias ou qualquer outra denominação. E a caridade que ele praticou era independente de tudo isso. Assim como o Evangelho do Cristo, como as passagens do Cristo, nós vemos, nós percebemos que era para todos. Cristo abraçava todos. Não tinha discriminação, não tinha preconceitos. Falávamos alguns dias em outro encontro, se Jesus hoje tivesse encarnado aqui na Terra, onde ele estaria? Com certeza nós sabemos. Ele não estaria junto àqueles já conhecedores do Evangelho, das leis divinas. Ele estaria junto àqueles que necessitam conhecê-lo. Ele estaria junto àqueles que mais precisam. Ele estaria junto àqueles que sofrem as indiferenças dos nossos corações, que dizemos já conhecedores. Ele estaria, sim, também junto a nós, porque nós somos também esses necessitados.
nós somos também os assistidos por Ele. Ele sabe das nossas carências, Ele sabe das nossas dores, Ele sabe das nossas inferioridades ainda. Então, essa caridade de Jesus estaria em todos os lugares. E é isso. O Evangelho de Jesus é estar, é fazer, é conhecer o Pai, é confiar no Pai de amor, é confiar nessa crença de Deus, infinito amor e misericórdia, que somos filhos do Pai, que trazemos em nosso coração, em nossa essência, a luz. Somos luz, somos energia. Então, esse é o Evangelho de Jesus. Sabemos que o Pai não nos castiga, mas que Ele nos dá a oportunidade dos acertos. Como sempre coloco em nossas explanações. Nascemos aqui na Terra, ou reencarnamos aqui na Terra, tão pequeninos, frágeis, corpinho frágil, necessário, para que, a partir daquele corpinho frágil, despertemos no coração do outro, daqueles que estão próximos a nós, nessa candura da fragilidade. Despertemos então o quê? A atenção, o amor, o carinho. Olha como Deus é maravilhoso. Bom, mas vamos lá no nosso Evangelho. Sabemos sempre que estamos aqui na Terra para um aprendizado. É como uma qualificação. Nós não falamos que precisamos da qualificação profissional aqui na Terra. A cada estudo vamos alcançando um salário melhor, uma função mais branda, mais tranquila, mais responsabilidade, mas onde nós nos sintamos cada vez mais felizes, porque precisamos, sim, buscar a felicidade. E aqui na Terra tem muitas formas de buscarmos a felicidade material, mas precisamos entender a felicidade moral, a felicidade que será para sempre junto a nós, que ninguém tira. É a felicidade moral, é a felicidade da paz, da consciência, da tranquilidade, do deitar à noite, falar, não, eu fiz o melhor, eu auxiliei. De que forma que eu auxiliei? De que forma que eu posso exercer essa benevolência? Não é só saindo, atendendo lá na rua, um que precisa, outro que precisa. Não é apenas indo na casa espírita, eu vou aplicar passe. Eu vou trabalhar com os espíritos ainda não esclarecidos. É assim que nós falamos? Não. Essa caridade começa dentro do nosso lar. Começa numa porta que se bate, alguém bateu ali, e você olha lá no buraquinho da fechadura e fala, mas é aquele vizinho que hoje eu não tô afim de conversa. Cadê a caridade? Tá vendo como é simples? A caridade é uma coisa muito simples. Ela começa, ela é parceira, ela é companheira da simplicidade e da humildade. Um telefone que toca, e hoje nós temos, né, aquele, nem me lembro o nome, que mostra lá, principalmente nos celulares, a gente vê lá quem é que está ligando. Ah, mas eu não vou atender agora, porque tô tão ocupada. Falta de caridade. Nós não sabemos o que o outro que nos liga, aquele que nos procura, qual a razão da procura. Às vezes é só ouvir o oi, tudo bem?
Então a gente não precisa ir tão longe para praticar a caridade. A gente não precisa pensar, porque nós pensamos assim, mas eu vou auxiliar aquele que está sofrendo um frio. Louvável, temos que auxiliar. Temos que auxiliar se temos as condições, sim. A caridade material, a caridade moral, elas têm que caminhar junto. Agora, se eu não tenho a condição da caridade material, eu posso fazer a caridade moral. E a caridade moral, gente, é muito simples. Né? É muito simples. Então, eu fico lembrando de algumas situações. E ontem, ao refletir sobre esse tema, eu me lembrava muito das ações da minha mãe, de meu pai, pessoas simples da roça, sem estudos, mas essa caridade, essa benevolência para com as pessoas, uma coisa assim tão natural, independente se era conhecido, se não era conhecido, se era bonito, se era feio, mas o olhar, o atender, sem precisar que o outro estivesse ali pedindo. Gente, é uma coisa assim tão maravilhosa que nós, digo nós, os filhos da minha mãe, né, que somos e muitos, nós admirávamos aquele gesto. Ela fazia, ela visitava, ela praticava a caridade material, mas com tanto amor, sem colocar o outro, coitadinho, ele tá precisando. Não, muito pelo contrário. Sabe aquela visita que você faz para alguém, você tinha muito isso, você levava lá um pacotinho de bolacha, mas eu vou ser recebida na sua casa, trouxe pra gente tomar um café. Isso é um gesto que faz você deitar à noite em seu travesseiro e ali descansar em paz. Eu não falava para ninguém, você não precisa divulgar. Hoje nós temos muito a rede, a mídia digital, a rede da tecnologia, que tudo nós registramos. Não que esteja errado o registro, porque o registro nessa rede faz também com que outras pessoas despertem ali a vontade em fazer. Né? Mas não podemos esquecer, sem expor, sem ficar usando alguns termos, aqueles nossos irmãozinhos necessitados. Nós somos os mais necessitados, por isso que nós estamos aí fazendo esse trabalho. Porque se nós não fôssemos necessitados, também não estaríamos aqui na Terra. Então, não precisamos usar alguns termos. Façamos, vamos divulgar, divulguemos. Mas uma coisa ali nossa, do nosso coração, sem posicionar a posição do outro, não é necessário, gente. Nós espíritas precisamos tomar um pouquinho mais de cuidado com algumas frases, algumas falas, alguns olhares. Todos nós temos a intenção, a boa vontade em fazer o bem. E isso, é claro, pesa muito. Mas precisamos ser mais atentos, né? Então, como eu falei, a benevolência, a caridade, essa beneficência são atitudes muito simples. Mas vamos lá ver o que o bispo de Alger fala para nós. É muito lindo o texto dele. Inclusive, ele tem vários trechos, várias mensagens nos capítulos do Evangelho. Tá? Então, vamos lá. A beneficência, meus amigos,
vos dará neste mundo os gozos mais puros e mais doces, as alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelos remorsos, nem pela indiferença. Olha que legal. Pudesseis compreender tudo o que encerra de grande e de agradável a generosidade das belas almas, esse sentimento que faz que se olhe aos outros com o mesmo olhar voltado para si mesmo, e que se desvista com alegria para vestir a um irmão. Pudesseis, meus amigos, ter apenas a doce preocupação de fazer aos outros felizes. Só isso. Só. Que coisa simples, né? Quais as festas mundanas que se podem comparar a essas festas jubilosas, quando representantes da divindade levais alegria a essas pobres famílias que da vida só conhecem as vicissitudes e as amarguras, quando vedes esses rostos macilentos brilharem subitamente de esperança, porque desprovidos de pão, esses infelizes seus filhos, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam estas palavras, que como finos punhais penetravam o coração materno. Tenho fome. Compreendei quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria, onde momentos antes só havia desespero. Vocês já perceberam isso? Quanto a energia vibratória, a sensação que nos chega quando saciamos a fome de alguém, o frio, o sentimento de gratidão é o que nos alimenta, o sentimento de paz no nosso coração, gratidão a nós mesmos por podermos estar ali, por podermos fazer alguma coisa. Não é nem esperar que o outro vá sentir, embora sempre há esse sentimento, esse retorno desse sentimento de gratidão, o que nos faz muito bem. Mas olha como é bom a gente ter para nós, por nós, tudo isso, que saia de nós. Compreender quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos? Ide ao encontro do infortúnio, ao socorro das misérias ocultas, sobretudo que são as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e lembrai-vos destas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um desses pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes. És tu que deves conduzir os povos à felicidade. Ao praticar-se, eles estarão semeando infinitas alegrias para o próprio futuro, e durante o seu auxílio na terra serás para eles a consolação, o antegosto das alegrias que mais tarde desfrutarão quando todos reunidos se abraçarem no seio do Deus de amor. Fosse tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de felicidade que gozei na terra. Possam os meus irmãos encarnados crer na voz do amigo que lhes fala e lhes diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Olha que lindo, gente. Quando estiveres a ponto de acusar a Deus, né? Por quê? Nós já passamos por isso, né? Acredito que hoje a gente já superou essa coisa de, Senhor, por que, Senhor? Tomara a Deus que já consigamos, né, fazer. Então vamos lá. Lançai um olhar para baixo e vereis quantas misérias a aliviar, quantas pobres crianças sem família, quantos velhos sem uma só mão amiga para o socorrer e fechar-lhe os olhos na hora da morte. Quanto bem a fazer! Não reclamai, antes agradecei a Deus e prodigalizai a mãos cheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro, a todos os deserdados dos bens deste mundo,
definho no sofrimento e na solidão. Colhereis nesse mundo alegrias bem suaves, e mais tarde somente Deus o sabe. Então, se nós já sentimos aquela paz, aquela alegria, né? Felicidade, quando conseguimos fazer alguma coisa de verdadeiro aqui na Terra, né? Imagine então quando encontrarmos-nos todos ali no mesmo espaço, tendo todos como irmãos, amorosos, fraternos, gratos um pelo outro, gratidão pelo outro que nos deu a oportunidade em socorrer e gratidão do outro pelo nosso socorro. Isso é a beneficência, isso é a caridade. A caridade moral, a caridade material. Façamos então da caridade momentos únicos, constantes, verdadeiros, em todas as situações, em todos os momentos da nossa encarnação. Claro que estamos ainda no aprendizado, então tudo isso do Evangelho é para nos despertar, para nos tocar, como sempre falo, para dar um puxãozinho na nossa orelha. Mas essa é a oportunidade que Deus nos dá de reflexões. E dentro dessas reflexões, a prática. Nosso tempo passa muito rápido, mas pensemos nisso. Com esse frio, pensemos o quanto temos. Agradeçamos pelas nossas oportunidades em auxiliar. Lembremos da prece. Não precisamos sair correndo pelas ruas, mas podemos ajudar. Podemos sim ajudar muito. Eu tenho certeza disso. Então vamos fazer a nossa parte materialmente, moralmente, vibratoriamente, amando, porque só o amor tudo toca, tudo transforma, tudo consegue. O amor de Deus em nossos corações, semente divina. Então vamos cultivar bem a nossa sementinha divina aí, fazendo aquilo que Jesus nos ensinou e faz por todos nós, sempre. Meus amigos, minhas amigas queridas, meus irmãos, que Jesus esteja conosco, que Maria, nossa Mãe Santíssima, envolva todos. Mais uma vez, até qualquer momento. Que Jesus abençoe.